Aparecida Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma semana que a gente espera que traga boas notícias, né? A última semana não foi fácil não, mas a vida é daqui para frente. Então vamos começar nosso programa, vamos chamar nossa roda da fofoca aqui e os seus jornalistas. Vamos começar com Vladimir Alves e seus bochichos. Vem para cá, Vlad. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha, hoje eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí vocês escolham. Eu sempre escolho já a ruim, porque aí já para começar, né? Já para começar, você já resolve a vida que segue mesmo. Olha aqui, também com bombas hoje, claro. Vamos aqui com o Alessandro Lobianco. Vem para cá, menino do Rio. Boa tarde, Sônia. Boa tarde para todos de casa. E olha, uma polêmica danada aí, depois da morte de um famoso, né? É mesmo? Uma polêmica daquelas aí pra gente contar. Tá bom, então, vamos saber detalhes já. Eu nem imagino o que possa ser, vamos saber juntos, viu? E também tem exclusiva com Gabriel Perlini. Vem pra cá, Perlini. Oi, Sônia. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de um cantor que novamente encheu a cara e passou completamente dos limites. Meu Deus. É feia a história, céu. é bem pesado. É mesmo? Pesador. Que loucura, né? Mas o álcool traz esses problemas, certo? Bora lá para a roda da fofoca. Vamos chamar nosso repórter Jean Rios, porque ele foi cobrir um show do Leonardo cheio de famosos. Vamos conferir agora. Já com ele, Bebo, Canto e Chore o DVD, Cabaré, fazendo o maior sucesso pelo Brasil inteiro. Tantos anos cantando amor, né? Muitos anos, faço 40 anos de carreira esse ano, né? E, cara, eu tava conversando com a Leonora ali agora. Ela falou, 40 anos já, Léo, o povo ainda... Eu falei, essa semana eu fiz 5 shows já. Tô trabalhando igual um casado. 5 Todo dia! Olha. Pra manter essa fiarada que eu fiz aí também, né? Tá bom demais, cara. Justiça. É justo? Não, é obrigatório. O Henrique Castelli, eu quero saber se é a primeira vez, hein, no show do Leonardo. Eu não só vim ver o Leonardo, como eu passei aqui, a gente tava correndo pra falar com o Léo, que ele vai entrar no palco agora e a gente chegou em cima da hora, né? E aí, Sônia Abrão, por exemplo, eu voltei pra falar com você, Sônia. Que lindo. Tenho um carinho enorme por você, o carinho que você sempre teve comigo. A minha mãe, que é fã do programa, não perde um programa. É mesmo, sabe, a Sônia sabe. Diz desse momento tão especial na internet. Nossa, eu falo que é muito gostoso quando a gente sabe qual caminho a gente está seguindo, né? Porque se você, obviamente, não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer um serve. E tudo começou a mudar na minha vida quando eu comecei a entender esse propósito que eu queria levar para as pessoas de melhor. E comunicar de todas as artes que eu vivo e faço, eu falo porque eu sei fazer de tudo um pouco, né? A gente ama. Eu falo, o bom é quando você faz de tudo um pouco e você agrada a todos os públicos. Mas eu acredito que me comunicar é a arte que eu mais amo na minha vida. Então eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, vivendo um sonho. Às vezes eu tenho medo quando alguém me belisca, eu digo, meu Deus, será que é um sonho que eu estou vivendo? É noite, tá seguindo, parecendo fera. Quando baixou em Campinas, havia Se a gente tivesse tempo, eu seria capaz de falar pra você onde eu passei desde 83. Eu tenho um HD na cabeça muito violento. E a gente vem lembrando sempre onde a gente passou, a gente já fez shows. Inclusive aqui, Vila Country, há uns anos atrás, há uns 22 anos atrás, eu estava fazendo show no Olímpia, acho que era o último show do Olímpia, quando o Alejandro me chamou, vamos ir comigo? Tinha acabado o show. Ali aonde? Aqui perto. Nós viemos aqui, onde tinha umas baias de cavalo aqui, né? Ele falou, olha, cara, eu comprei isso aqui, vai virar tudo show. Falei, que maravilha. E hoje show do Leonardo com presença de Poliana Rocha. É gostoso quando vem a família. Ontem tava João Guilherme tava ontem. Então quando você tem a família na plateia, fica com um gostinho a mais, né? Com certeza, acho que a família é tudo na vida da gente, é o alicerce, né, da vida da gente. E realmente eu amo minha família de um modo geral, desde os filhos, agora os netos que eu, né, tô tendo essa experiência maravilhosa. Eu fico com saudade dos netos, mais do que dos filhos, você acredita? Então o povo falava isso, quando você tiver neto, você vai ver. E estou vendo e sentindo. O Léo, assim, eu cresci, né, escutando o Leonardo. E a minha família toda de interior, né?
Então eu cresci em Tatuí, Presidente Prudente, Avaré, então minha família é pé de barro, que a gente chama, né? Cresci ouvindo sertanejo e o Léo é uma das maiores referências que a gente tem. E depois de algum tempo, tem alguns ídolos, que eu falo até no futebol, que foram ídolos, eu sou São Paulino, todo mundo sabe. E depois alguns ídolos como Rogério, Aloysio, Chulapa, Amoroso, que viraram amigos. E o Léo é uma referência desde pequenininho, escutando o Leonardo, e hoje a gente pode chamar de amigo. Eu disse, vou conhecer Leonardo, pra saber se ele é tudo isso mesmo. E ele não é tudo isso, ele é melhor ainda. Eu fui pra casa dele junto com a Poli também, que eu amo, a Virgínia, o Zé Felipe, a gente tomou todas. família, né? Eu bebi todas com a cachaça cabaré dele, fiquei louco. E daí eu confesso que eu fiquei mais encantado ainda, né? Sônia, um beijo no seu coração, viu? Deus abençoe sempre. Sônia, você que lute, viu? O convite se estende a você, para você ir pro nosso pod, a gente fazer uma entrevista maravilhosa, de verdade, te espero, viu? Ô, Sônia Abrão, I love you, viu? Eu sou seu fã, não é de agora, de televisão. Você, como uma grande apresentadora, locutora de rádio, que você sempre foi, estive várias vezes no teu programa com meu irmão Leandro, e tenho um prazer muito grande de ter guardado na minha memória os encontros, né, da gente aí nas emissoras, nas maiores emissoras de São Paulo do Brasil, por onde você passou. Gigante, obrigado. Ai, que lindo, né? Show agitadaço, lotado realmente. Beijo aí pro Leonardo, a gente fez muita coisa juntos mesmo, eu, ele, Leandro e Leonardo. Principalmente na Rádio Globo, quando a gente tinha programa lá, a gente visitava a casa dos ouvintes. Então, chegar com Leandro e Leonardo em residências, maior parte na periferia, gente, era uma emoção. Eles iam para cima da laje, eles faziam um show para a rua inteira, para o bairro inteiro. Era demais, o lindo. Ele disse que tem um HD muito violento na cabeça. Isso que eu ia falar. Ele disse, eu também tenho, porque para esse tipo de recordação não tem nada que apague, gente. E realmente, vocês eram muito queridos, eu tenho as melhores lembranças, eu brigo muito com você, Leonardo, porque às vezes você é muito chato, mas eu te amo, pode ter certeza, viu? Eu achei curioso que ele falou que ele tem um HD, né, na cabeça desde 82. Exatamente. E eu nasci em 82. Olha só. E esse ano foi a primeira vez que eu passei o ano novo aqui em São Paulo, foi o show do Leonardo, na Paulista. Sei. Né? E ele diz que tem esse HD, mas quando ele começou a fazer o show, o meu HD, se lembrava de tudo que eu lembrei tá com as músicas na infância, tudo, ele não imagina o que são os nossos HDs em relação à carreira dele. Exatamente. Né? Não, e ele abre a boca e começa a cantar, meu. A gente canta tudo junto mesmo, e é um prazer ouvir o Leonardo cantar. Ele é um ídolo, né? Isso não se discute. Mas ele abre a boca para falar também, Sônia. Ele abre, né? Porque foram perguntar para ele dos filhos, e aí ele falou que todos os filhos dele são caipira. Sim. Menos o jogo dele. Exato. Falou que ele é carioca. Olha, não fui eu que falei, ele que falou, carioca gosta de falar gíria. Ele falou assim, como ele é carioca e gosta de falar gíria, ele não é tão caipira quanto os meus outros filhos. Que interessante isso, né? Eu jurava que o João Guilherme era daqui de São Paulo, não era carioca. Eu também não sabia. Será que o Leonardo está confundido? Será que não lembra? Será que a falta de convívio deu uma mexida nesse HD bom aí, Leonardo? Falha no HD. Vamos dar pra esse HD. Os cariocas. Quis falar do estilo, né? Verdade, muito legal, realmente, viu? Valeu, Leonardo, sucesso sempre aí para você, merecidamente, né? Bom, são 3h29, é o horário da nossa primeira página, vocês sabem. E no final de semana a gente recebeu a informação da morte do Carlos Marques, o português que foi durante muitos anos o mais querido do Brasil, desde que a Gretchen, né, veio com ele lá de Portugal, ainda noiva apenas, não tinham se casado, e apresentou o Carlos para o Brasil inteiro. Isso aconteceu em primeiríssima mão
aqui no nosso programa, aqui no A Tarde é Sua, em 2013. Aliás, o meu HD também registrou a data, 25 de fevereiro de 2013, né? Que ela mostrou o Carlos para todo o Brasil e, a partir daí, ele se tornou uma figura muito querida do público brasileiro. Eles tinham um casamento muito legal, ele sempre foi muito boa gente. Então, que a Gretchen tenha mágoas dele, posso entender, marido, mulher, separação, essas coisas rolam mesmo, né? Relacionamento vem, depois vai se desgastando, tem uns que terminam bem, tem outros que não terminam bem, mas marido da Gretchen é uma coisa. O Carlos Portuga, que a gente conheceu sem maiores envolvimentos, a não ser o de amizade, outra completamente diferente, uma pessoa muito agradável, uma pessoa cheia de bondade. A gente tem, e eu acho que o público também tinha, porque foi uma avalanche de público normal, assim, lamentando a morte, né, do Carlos, que eu falei, olha só como ele conseguiu conquistar mesmo o público brasileiro. E a gente também ficou muito, muito triste com a morte dele, prematura, aos 60 anos de idade. A Gretchen conseguiu despertar no Carlos o amor pelo Brasil, né? Ele amou a brasileira, trouxe ele para o Brasil, ele amou o Brasil inteiro, ele não queria mais sair daqui. Tanto que depois que ele se casou novamente, ele estava morando outra vez aqui no Brasil, estava morando em Campinas, onde ele começou o tratamento contra a leucemia. No hospital ele pegou Covid, as coisas foram se complicando bastante para a saúde do Carlos Marques. Enfim, fora essa dor que a gente sentiu, né, falar assim, pô, meu, que pena, era um cara legal. O que acontece? Começou a morte dele a dar margens a um teretetê aí entre a Jenny, como ela diz, não é, a ex-filha da Gretchen, porque a Gretchen cancelou a adoção, não quis mais saber dela. Vocês lembram dessa história de cor? E a Jenny vem nas redes sociais e chama a Gretchen de ex-mãe, porque a Jenny foi a primeira a dar a notícia da morte do Carlos. Por quê? Porque como a Gretchen ficou com ele casada 8 anos, ele foi como um pai que a Jenny nunca teve. Então ela tinha esse laço afetivo com ele, independente da ligação da Gretchen com o Carlos. E ela foi para as redes sociais, disse que ele tinha morrido, chorou bastante, dá para entender, né, o choro dela, porque é tipo aquele lado criança que está falando de um pai que nunca teve, mas que ela encontrou no Portuga. Então, ok, só que a Gretchen não gostou, deu umas alfinetadas, a Jenny rebateu e, ó, não faz sentido uma coisa dessa num momento de luto, não acho que precisaria desse tipo de coisa. Só que, como a repercussão não foi boa de bate-boca nas redes sociais, embora a Gretchen tenha sido discreta, né, aí a Gretchen veio de novo às redes sociais e fez o desabafo dela e disse o que ela estava achando em relação a tudo isso. Tudo isso vocês vão conferir. Inclusive, o Alessandro Lobianco, ele tem dados a esse respeito, porque o Lobianco foi a primeira pessoa a dizer que o Carlos estava doente, a dizer que ele estava aqui morando em Campinas, que ele estava internado naquela época, que ele tinha uma doença muito séria, muito grave, e a partir disso é que as coisas se desenvolveram. Nos últimos tempos ele estava até mais compensado, o pessoal estava achando que ele fosse realmente caminhar para a cura definitiva aí, e tudo bem, ou ter a doença sob controle, mas com uma longa vida. E de repente foi o fim, né? Daí também o choque de muita gente. Infelizmente não deu para ele e ele acabou indo embora tão prematuramente, mas no pós-morte dele ficar esse clima de discórdia, eu acho que ninguém merece, que não faz bem para ninguém, né? Deixa assim para nós, público, sem maiores envolvimentos com ele, afetivos, familiares, o afetivo é de fã, de gente que admira, que teve contato e que gosta. Para a gente, ele vai ser sempre um Portuga muito querido, que eu particularmente tive muito prazer de conhecer, acho que o Vlad também, o Lobianco, o Perline, né? E realmente, para nós, ele só deixou boas lembranças de verdade. E aqui era a casa do Carlos, né? Ele veio várias vezes com a Gretchen aqui ao nosso programa, viu? Bom, primeira coisa, vocês estão vendo as imagens do primeiro dia que ele veio aqui ao nosso programa, acompanhado da Gretchen, que ela veio para dar notícia com exclusividade aqui pra gente, que esse era o noivo
noivo dela, que era o novo amor dela e com quem ela iria se casar. E casou. Depois, em termos de TV, eles fizeram Power Couple juntos e fizeram também os Gretchens, lembra? No canal a cabo. Ali eles já não estavam muito bem, dava para aparecer isso, né? E dali para frente o casamento foi acabando e acabou. Você quer começar por onde, diretor? Vamos começar com o desabafo da Jenny, então, quando ela sabe, ela é comunicada da morte do Carlos e aí realmente ela vem para as redes sociais e chora toda a dor dela. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Hoje eu venho com muito pesar aqui para dar uma notícia e fazer uma homenagem ao mesmo tempo. Conhecer o Carlos Marques, que me tinha como filha, foi casado com a respectiva minha ex-mãe. E todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente sempre teve. Ele teve comigo, com meu filho, com a minha família. Eu fiquei, quando eu voltei da Indonésia, 3 meses morando na casa dele, em Portugal, enquanto minha ex-mãe estava em turnê. E há algum tempo eu venho tentando falar com ele tinha mudado de número. A gente tinha se afastado um pouco devido a algumas coisas, né, que aconteceram aí. E agora eu tive a notícia que ele faleceu. Não quero ficar chorando aqui, mas eu vim dar a notícia que o Carlos faleceu. Eu recebi a notícia agora há pouco. E eu venho sonhado com ele há algum tempo. Me tinha como filha, mesmo eu não sendo filha dele. Cuidava de mim. Dê valor para quem você tem hoje. Porque a vida é como um sopro. Hoje a gente tá aqui, daqui 1 hora a gente já não tá mais. Eu te amo. Tá aí, né? Todo o choque, o impacto que ela tava pela perda do Carlos, realmente. Até aí dá para entender, não dá, Vlad? Dá para entender. E foi o que você falou, nós conhecemos. A Gretchen teve o Carlos enquanto marido. Sim. Nós conhecemos o Carlos enquanto amigo, que depois se tornou uma figura pública. Sim. O público passou a admirá-lo. E aí surgem do nada, assim, desde a morte dele do sábado, de lá para cá, muitas publicações, muitas revelações. E algumas informações que o público vai ficar até surpreso, como nós ficamos, de tudo que vem ocorrendo desde então. Sim, porque nas redes sociais teve muito essa coisa, cadê a Gretchen? Ela não vai falar nada, ela não vai, né, pelo menos prestar solidariedade à família dele nesse momento de dor, essa coisa toda, e nada de Gretchen, nada de Gretchen. Aí no dia seguinte aparece a Gretchen na lancha, feliz, dando risada e não sei o quê. O público começou a achar muito estranho, muita gente achou até desrespeitoso. Ela sentiu o peso da opinião pública e ela veio, não é, para as redes sociais e fez o desabafo dela. Mas fora isso, ela contou uma outra coisa, respondendo a uma pergunta nas redes sociais de seguidor, que revela o verdadeiro motivo porque ela não estava se solidarizando, ela estava preferindo o silêncio. Porque aí ela fala por que é que o casamento dela de 8 anos com o Carlos terminou. São mágoas de ex-mulher. E aí vocês vão ficar sabendo tudo, você vai ver isso aqui no nosso programa, tá? Mas agora a gente vai para o outro momento, é isso, diretor? O Lobianco vai explicar? Então, ele vai explicar, ele tem novidades do caso e pode, inclusive, falar do período em que ele ficou sabendo em primeira mão que o Carlos estava doente, que a doença poderia custar a vida dele, como infelizmente custou. Fala, Lobianco. Pois é, Sônia, foi uma notícia que, assim, deixou muito triste mesmo, pelo contexto desse diagnóstico, né? A gente contou na época que pouca gente sabe, mas o Carlos, ele se apaixonou tanto pelo Brasil que depois da Gretchen, o primeiro novo amor que ele teve foi uma brasileira. Também foi uma executiva, né, aqui de Campinas. E ele recebe o diagnóstico 1 semana depois da lua de mel. Nossa, porque no final do ano ele veio para o Brasil para casar aqui em Campinas com essa moça, agitaram todo o casamento. E os planos eram fazer a lua de mel na semana seguinte ao casamento. Isso aconteceu ali na semana do dia, entre o dia 15 e dia 20 de janeiro desse ano. Sim.
E no dia, aí ele fez a lua de mel, no dia 24, ele se sentiu muito mal, inclusive ele e a esposa já estavam com as passagens compradas para voltar para Portugal, porque eles iriam começar uma vida em Portugal, mas fez questão aqui de casar no Brasil para que toda a família, todo mundo, e pelo amor, né, que ele tinha aqui no Brasil. Uma semana depois da lua de mel, ele passou mal, tontura, fraqueza, foram num hospital particular lá em Campinas. E o primeiro diagnóstico já falou para ele que ele estava com uma queda absurda de plaquetas, que era uma queda muito considerável e que seria interessante que ele realizasse exames complementares. Ali ele tomou um susto, fez um exame, o primeiro exame de uma série de uma bateria, e esse primeiro exame apontou que ele estaria ali com 95% de certeza de leucemia. Ele, como não tinha plano de saúde aqui, né, só conseguiu realizar esse exame no hospital particular, foi para um hospital público. Isso em janeiro, aí já é em janeiro, quando a gente deu a notícia, quando o Lobianco Antes deu. dessa foto, ele chegou a ficar 2 dias no corredor do hospital, esperando vaga. Acabou, em decorrência ali desse contexto, contraindo Covid, que dificultou ainda mais. E nessa foto, no dia que ele fez essa foto, foi o dia que ele teve assim uma breve melhorazinha nesse período inicial, e ele disse nesse dia, esses últimos 5 dias foram os últimos 5 dias mais difíceis da minha vida. E ali foram entendendo que a coisa não estava bem. Ele tentou naquela semana ir para Portugal, porque ele tinha um plano de saúde lá que cobriria todo o tratamento, mas não conseguiu. Mas os médicos acharam que ele não tinha condição física de encarar um voo até Portugal naquele momento. Então ele precisou ficar aqui, iniciou o tratamento aqui, né, com toda a estrutura ali familiar que ele teve da esposa. E aí eu fiquei muito tocado quando eu vi essa confirmação dessa notícia no sábado, porque até então o que a gente tinha de notícia é que ele estava seguindo o tratamento, que ele estava estabilizado. Então, assim, eu lamento, assim, presto aqui minha solidariedade, principalmente para a família, né, da viúva agora, porque ela não teve tempo de curtir esse casamento. Em 6 meses ela ficou viúva. Ela casou e depois ficou no hospital com ele o tempo inteiro. Então, quer dizer, eu imagino que desse lado a tristeza ali realmente seja algo que esteja precisando de muito conforto, né? Com certeza. E, assim, essa história da Gretchen, eu lembro que na época que veio o diagnóstico, eu cheguei a conversar com a Gretchen, ela não quis se posicionar, mas ficou evidente ali também que tinha uma mágoa muito grande, né? É aquela coisa assim, só quem viveu a história no original, né, é que sabe ali dos motivos. Mas foi uma comoção muito grande, porque como o Vlad estava falando, a gente estava acostumado aqui com o Carlos Marques quanto personagem do reality, aquele português que o brasileiro, né, todo mundo gostou. Então pegou com comoção todo mundo mesmo, pela lembrança afetiva ali dos programas que a gente criou com o Carlos. E o pessoal sempre falava, Portuga gente boa, Portuga gente boa. E foi essa imagem que ele deixou para o público no geral, né? É verdade. Fala, é verdade. Pelino. Eu conheci o Carlos, eu já estive com o Carlos algumas vezes e todas as vezes que eu o vi, ele sempre demonstrou um amor muito grande pela Gretchen. Um apreço muito grande por ela. Mas a última vez que nós estivemos juntos foi justamente no lançamento do reality Os Gretchens. Que ali eu senti que ele estava incomodadíssimo. Incomodadíssimo. Eu lembro que eu entrevistei, até o Multishow me chamou para participar do evento de lançamento. Eu chamei ele para conversar e aí uma das perguntas que eu fiz foi bem genérica, assim, como que tinha sido a experiência. Aí ele me arrastou para o canto e ele falou assim, você quer saber a verdade ou o que eu tenho que te falar? E aí, em off, ele me falou o que ele estava sentindo. Ele falou que tinha sido uma experiência bem difícil para ele, porque quando ele se casou com a Gretchen, ele não esperava que ia ser assim, essa avalanche de exposição, né? Mas mesmo assim ele falou que topou fazer porque amava muito ela e ia lutar por esse relacionamento. Só que ali eu já senti que tinha alguma coisa estremecida, né? Eu acho que esse reality expôs muito isso. Exato. Foi a cereja do bolo, de repente, esse reality, eu né? acredito. Mostrou que já tinha um descompasso
entre ali o casal se sentiu, Eu senti, né? até na época mesmo, em que a gente estava cobrindo os bastidores do reality, a gente trazia aqui uma informação e outra, a gente sabia que algo não estava bem. No Power Couple, ok, mas nos Gretchens, aí você já percebia Você viu que mesmo. teve até aquela história com a Sula. Sim. Enfim, a gente não, você via que o clima não estava bom naquela ocasião. Mas eu lembro, quando eles estiveram aqui no programa, que o Carlos falou assim, eu fiquei encantado com a Maria Odete. Eu conhecia a Maria Odete, não sabia que ela era cantora aí no Brasil, não sabia que ela era artista, me encantei pela pessoa. E nós também, que conhecemos o Carlos do lado de cá, e o pessoal que conheceu o Carlos pela televisão, também se encantou pela pessoa do Carlos, porque ele era muito gentil, era um bom camarada, gostava de conversar, conversava com todo mundo aqui, tinha contato com toda a produção do programa, ou seja, uma pessoa que entrou para o nosso convívio. Mas o que tem por trás disso tudo, que só a Gretchen pode dizer... Mas você vai revelar agora? E é o que eu vou revelar aqui, tem talvez uma revelação a respeito do que passou. Porque muita gente perguntou, inclusive nós perguntamos aqui na Tarde Sua, Gretchen, o que houve com o Carlos? Porque a Gretchen sempre foi transparente. Sim, sempre foi. Sim. Só que no episódio Carlos, a Gretchen se omitiu. Ela preferiu não falar sobre nada. Que loucura. Foi assim e ficou. A gente encontrava a Gretchen, perguntava, mandava mensagem, ligava. Quando ela vinha aqui, ela não se pronunciava. E a partir daí o pessoal respeitou o silêncio, não se falou mais nisso. Ela vamos refez aguardar. a vida de um lado com Esdras e ele refez com a menina de Campinas. Só que fica aí essa pulga atrás da orelha e todo mundo querendo saber. Ué, se a Gretchen fala de umbigo à cirurgia plástica, por que ela não vai falar de um ex-marido? Quantos ex-maridos ela já não contou e já compartilhou que ela sofreu agressão? Sim, histórias pesadíssimas, né, Vlad? Aí ela fez uma postagem nas redes sociais onde estava no dia em que o Carlos faleceu. Tá. Não podemos afirmar aqui que tem a ver ou não com o Carlos, só foi no mesmo dia. Pode ter sido horas antes do óbito, como pode ter sido depois. E dizia o seguinte, a lei do retorno é implacável. Por isso hoje me preocupo mais com as minhas ações do que com as atitudes dos outros. Cada qual sabe sobre si. Então foi essa postagem que a Gretchen fez e a partir daí, dessa postagem, rendeu um monte de comentários e perguntas. Alguém deve ter perguntado para a Gretchen sobre o que aconteceu. Aí, olha o que a pessoa escreveu, até hoje, não sei por que eles se separaram. Alguém sabe? Alguém deu uma resposta antes? A Gretchen falou ali, mentiu. E mentiu muito. Ele tinha uma amante há algum ano, quando descobri, há um ano, perdão, já quando descobri e me separei. Que inclusive foi a tal que ele casou logo depois de mim. Não é essa atual. Não é essa atual, entendeu? Foi aquela que ele casou. Aí, esse post estava lá no perfil da Gretchen. O que ela fez? Ela trancou os comentários e os comentários sumiram. Sim, então, mas você tinha registrado, registrado esse daí. Peraí, eu fiquei na dúvida. A moça com quem ele se casou com duas pessoas depois da Gretchen? Não, ele teve, pelo que dá para entender ali, é que enquanto ele estava com a Gretchen, ele atraiu com outra, que não é essa que casou com ele. Mas ali ela tá falando, que inclusive foi a tal que ele se casou logo depois de mim. Logo depois de mim. Então ele se casou com essa. Antes dessa. Aí tá explicadíssimo agora. Exatamente. Mentiu. Alguém deve ter perguntado alguma coisa a respeito do Carlos. Ele falou, mentiu. E mentiu muito. Ele tinha uma amante há um ano, já quando descobri e me separei. Que, inclusive, foi a tal que ele casou logo depois de mim. Logo depois. Antes dessa. Disse que se separou dela, ele ficou com essa outra. E antes dessa menina que agora ele casou pra valer mesmo, né? Teve cerimônia, teve tudo. Um casamento que ele teve em 2021. Teve, né? Foi um ano depois, acho que... Da separação, mas eles se separaram em 2020. E aí foi no iniciozinho de 2021. Agora, não sei por que a Gretchen omitiu isso, porque já tinha acontecido em outras ocasiões. Sim. Pelo Carlos, ela não quis falar. Ouvimos muitos boatos? Ouvimos, mas não cabe falar aqui, até porque o Carlos nem está aqui mais para se defender. Exatamente. Né? Então vamos respeitar a memória do Carlos. Tudo agora, que ela tinha para dizer, chamou ela a disse atenção. nessa resposta. Eu acho que ela não terminou não, Sônia.
ela acabou de fazer uma postagem onde a Gretchen já faz um resumo de tudo, inclusive explicando... Não fica só nisso? Não fica só nisso. Meu Deus. Nessa publicação que ela fez nas redes sociais, tem um grande desabafo, que é esse daí que ela acabou de publicar. Então lê pra gente, Olha só o que escreveu a Gretchen agora há pouco, depois de ter falado ali da suposta traição. Sim. O que a Gretchen diz? Infelizmente, seres humanos quase não têm sido humanos. Para estarem em evidência, fazem de tudo. Pessoas que se dizem ser humano fazem comentários absurdos porque não sabem nem 1% da realidade. Melhor ser açoitada até as rasgarem do que ter que ficar explicando coisas que quero arrancar da minha mente. Não sou obrigada a nada. Nunca. Fui e nunca serei. Ser julgada e condenada nesse mundo de hoje é comum. Pior de tudo é ser violada frequentemente por atitudes que não chegam nem perto do que verdadeiramente é a pura verdade. Os tolos e desinformados continuarão com seus julgamentos mesquinhos e mentirosos. Agora, a verdade dos fatos? Essa verdade só eu, os meus, meu travesseiro e Deus sabemos. E vocês, que se acham deuses, ficarão sempre na curiosidade da real verdade. Então, Ou esse seja, foi ela o desabafo de Gretchen. a atitude dela de silêncio desde a separação até a morte do Carlos Marques. É um direito dela, na verdade, é aquilo que a gente estava explicando. Existe quem casou com ele, não é? Quem teve um relacionamento com ele, quem se separou dele, todo esse laço afetivo. E existe nós, público aqui fora, que guardou do Carlos uma boa recordação, porque ele não teria motivo para nos decepcionar. Com o nosso né? convívio do Carlos, que conhecemos amigo e Carlos, figura pública. Que ela apresentou pra gente, graças a Deus. Nada que desabone. Mas eu sinto que esse desabafo Mas ela tem dela algo. Foi mais pra Jenny. É mais pra Eu Jenny, também achei né? que foi pra Quando ela fala Jenny. de histórias mentirosas, de verdade, acho que foi mais pra Jenny do que em pra... relação à relação dela com o Carlos. Em relação a esse casamento, eu acho que Acho a que ela nem quer falar, resposta né? para aquele seguidor ou seguidora é que resume bem a situação. E é isso, gente, que nosso Portuga querido descanse em paz, que a Gretchen siga a vida dela, sendo muito feliz com o Esdras como ela é, e por coincidência, onde é que ela está? Em Portugal, né? Exatamente, é uma terra que sempre manda um amor para a Gretchen, viu? Gabriel Perlini! Vamos lá, Sônia! Vou pedir pro pessoal me seguir aí nas redes sociais, o meu perfil é @GabiPerlini, tanto no Instagram quanto lá no Twitter. Publiquei uma história de uma moça que não pode anunciar um reality show, que a equipe fala dela. Ela tá lá, viu? E nunca entra. Nunca entra. Tudo mentira. Quer saber quem é essa moça? Acessa lá as minhas redes sociais. Teve uma que tentou, viu? Teve uma que tentou, Rosiane Pinheiro, até que conseguiu. Deu certo. Conseguiu. Mas essa daí... Entrou e saiu, né? É verdade, é isso mesmo. Vlad, essa daí, o assessor falou que ia entrar no BBB 22, no BBB 23, na Fazenda 14, falou que ela tava de reserva agora na Grande Conquista. Vamos dar fama pra ela, passar nas minhas redes sociais que você vai ver quem é. Mas a história que a gente vai contar aqui hoje é de uma história bem chata, Sônia. É bem chata e a gente vai dar um puxão de orelha nessa pessoa aqui, porque teve uma postura assim desagradabilíssima com uma queridona nossa, uma pessoa extremamente profissional, que foi a Lisa Gomes, repórter do TV Fama. Nossa, ela é uma querida, Ela é Lisa. extremamente profissional. A Lisa foi entrevistar o Bruno, né, da dupla com o Marrone, na sexta-feira no show que eles fizeram aqui em São Paulo. Sim. E a Lisa teve o momento de fazer a entrevista ali com ele. E o Bruno, ele tinha bebido mais do que ele deveria. Antes, ele continua manguaçando. Ele bebeu muito mais do que ele deveria antes mesmo de entrar no palco, porque a entrevista foi realizada antes do show. E na hora que a Lisa, foi fazer a entrevista com ele nem deixou a Lisa fazer a pergunta e já soltou uma frase que eu fiquei pensando, cara, a pessoa tem que ser completamente sem noção, sem filtro e completamente indelicada de soltar uma bobagem dessa. A Lisa, gente, ela não esconde de ninguém que ela é uma mulher trans. Exatamente. Isso é conhecido, notório, é público para todo mundo. A Lisa executa um trabalho primordial, ela é fantástica, querida por todas as pessoas do nosso meio. Ela já chegou com o microfone para fazer a entrevista com o Bruno e a primeira coisa que ele quis saber
é se a Lisa tinha um membro genital masculino. Que loucura, gente. E isso... E imagina a forma vulgar, Olha, como ele deve olha só. Olha isso aí. Que Esse isso, vídeo gente? Que foi publicado isso? pela colunista Fábio Oliveira. Essa entrevista, ela, em teoria, seria exibida hoje no TV Fama. Não o vai. pessoal da TV Fama ainda está fazendo uma análise. Por quê? Esse é o tipo de caso, gente, que não dá para interpretar como uma brincadeira. Não dá. Nem Mas um vacilo. essa é a desculpa depois de quem faz isso, é sempre né, a desculpa, né, Não Sônia? pode. É sempre a desculpa. Da marvada da pinga. A pessoa, em vez de... lembra também, né, do caso da Cláudia Raia, né, com um repórter também. Sim. Depois que acontece, não adianta. Não adianta. Só que nesse caso... Mas isso vem muito carregado de preconceito, nesse de caso é que a machismo, gente de tudo. interpreta como um caso de transfobia, Sim, né, Sônia? isso é muito mais pesado, né? Vamos ouvir agora, vamos lá. Você tem... Como assim? Você tem... Olha. Como assim? Você tem... Como assim? Né? Tá vendo? Dá para perceber o constrangimento da Lisa, né, gente? E da cara de pau dele, sabe? Não vai empurrar a culpa na marvada da pinga que me atrapalha, porque não é nada disso, já é não. reincidente já, Ele né? já é reincidente. Aí é que tá, Vlad. Já Você protagonizou falou tudo. outros episódios alcoolizado também. E aí a gente começa a desconfiar que não é só por conta do álcool, não. De vez em quando nos shows também tem outras barbaridades do seu Bruno. Muito se fala que a dupla é polêmica, que gosta de brincar, mas brincadeira é uma coisa, falta de respeito é outra. Ela nem começou a fazer a entrevista, ele já solta um... É o que ela diz, como assim, sabe? Porque é tão sem sentido, é tão agressivo, é tão... Ele ainda gesticula, você viu que ele ainda gesticula? Ele gesticula mesmo. Exato. É baixo, Como, tipo, sabe? você não É viu o que eu muito falei? baixo Ele isso. insiste na pergunta, né? Porque ela fala como... Porque ela, como assim? E E ele ele repete. vai e repete. Que isso, gente? Sabe? Qual é a graça disso? Se isso nenhuma. fosse uma brincadeira? Nenhuma. Se fosse uma brincadeira, já seria de péssimo gosto. Só que não é. Isso vai muito além. Isso realmente chega em transfobia. Sônia, é importante a gente falar que a Lisa, ela quebrou diversos paradigmas Sim, na TV. mas quanto porque, tempo ela batalha se eu não me engano, isso, é a gente? primeira repórter trans da TV brasileira, Sim, sabe? E ela não precisa fazer disso um estandarte para chegar onde ela Sim, chegou. não. Ela chegou onde ela chegou por causa, obviamente, da competência dela, Mérito por dela. conta do mérito, do Sim. equilíbrio, do profissionalismo. Para chegar uma pessoa manguaçada do porte de um artista que tem essa representatividade nacional Claro. e cometer uma indelicadeza como essa, o lado bom, e assim, eu vou colocar com muitas aspas, tá, Lisa? Porque assim, a gente sabe que não existe lado bom nenhum de Nessa passar por história, isso, tá? exatamente. É o tipo de dor que a gente não sente por aqui, você sabe, só você sabe dizer pra gente como que é. Mas o lado bom, com muitas aspas, é que tudo isso foi gravado. Tinham várias pessoas testemunhando esse fato Sim, lá ao sim. lado dela, entre assessores, outros jornalistas, pessoas da equipe do Bruno, inclusive, que não deixam a Lisa mentir. E esse vídeo que a Fábio Oliveira publicou é a prova cabal do constrangimento que ele fez ela passar durante a execução do trabalho. Nós, enquanto jornalistas, a gente já passa por muitas humilhações Sim, claro. no dia a dia. Assim, você vai pra rua fazer reportagem, você tem que estar sujeito a tudo. Porém, quando a gente tá... artista, né? Quando a gente você tá... vai dar Exato. voz e falar do trabalho, enaltecer o trabalho E é uma dele. coisa Sim. que a Lisa estava lá na condição de imprensa convidada. Ela não estava se metendo em lugar onde ela não foi chamada. Ela, inclusive, foi convidada pela equipe do Bruno e do Marrone para entrevistar os artistas. E imagina você ser convidado para um evento, E para passar uma por situação, situação para passar dessa, por esse gente. tipo de constrangimento. Isso daqui Tem é nada que justifique, inaceitável. nada que justifique. Bruno, quando geladeira. você estiver sóbrio, né, tem que chamar a Lisa aí, sei lá, um pedido de desculpas para ela. Pessoalmente, publicamente deveria ser feito, sabe? Para servir de exemplo para todo mundo que pisa na bola feio, mas muito feio desse jeito, não tem nada. Sônia. Antes da Lisa, a única repórter trans que a gente teve também foi a Léo A Léo, Áquila. verdade. Exatamente. Verdade. Eu queria só fazer mais um comentário aqui. Sim. Além de um pedido de desculpas público, eu acho que nesse caso o que o Bruno tem que fazer é ir além.
Porque o Brasil, gente, Se tratar. infelizmente, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Sim. Então o Bruno deveria empregar pessoas trans na equipe dele para ele, além de fazer um trabalho social positivo, aprender com essas pessoas que isso não é marginalidade, que isso não é bagunça e que ele não tem o menor direito de fazer esse tipo de questionamento com ninguém, com ninguém. Exatamente. Olha, Bruno, a gente gostaria muito também de ver você se tratando, se cuidando, porque isso também serviria de incentivo para muita gente que caiu na armadilha do álcool e não consegue sair e fica fazendo esse tipo de coisa, ou muito pior, porque você fez uma coisa horrorosa e está fazendo outra com você mesmo, né? Com uma carreira tão bonita, canta pra caramba, a dupla sempre foi sucesso, apesar de estar mesmo no centro de muitas polêmicas. Então, o que a gente gostaria, a gente que acompanha a sua carreira há tanto tempo, e acho que um Brasil inteiro que gosta de Bruno e Marrone, é que você se tratasse, que você se cuidasse e que realmente parasse com essa bebedeira que leva a fazer essas barbaridades, né? Realmente feio demais, não né, tem a ver. Bom, eu volto aqui daqui a pouco, vou dar recadinhos. Na volta, nós temos Jorge Lordello ao vivo aqui com a gente. Hoje é dia de estreia do Hora de Ação, que é o novo programa policial que ele passa a comandar todas as tardes, 6 da tarde, aqui na nossa Rede TV. Não é uma ótima notícia, com certeza, viu? Vamos lá, o Lordello já está aqui. Deixa dar meu beijo e desejar boa sorte para você também. Obrigado pelo convite. Opa, vamos aí, né? Ter uma bela de uma estreia hoje com o Hora de Ação. Muita ação, Lordello. Muita ação. Sônia, a gente recebeu o convite, né, dos acionistas da Rede TV, Superintendência, a Stephanie acreditou num projeto meu e do meu diretor Eduardo Oliveira, para a gente fazer um programa policial no final de tarde. A gente sabe, Sônia, que no final de tarde o brasileiro gosta de assistir programa policial. Uma grande parcela assiste. Isso é tradicional na TV brasileira. E quando a gente se propôs a fazer um programa, a gente quis fazer um programa diferente dos outros. Claro. Porque os outros formatos são formatos muito parecidos, que começa às 7, 6 da manhã, são formatos muito parecidos. É um apresentador, uma televisão do lado e contar ocorrências policiais. A nossa proposta é completamente diferente, um programa que tem um formato, por isso que o nome chama-se Hora de Ação. A gente quer colocar, Sônia, o telespectador dentro da ação policial. Esse é o nosso gancho maior, mas nós vamos ter uma coisa que eu trouxe ideia aqui do seu programa. É mesmo? Muitas das coisas que eu aprendi com você, com o Elias, a gente está levando para o Hora de Ação. Uma das novidades vai ser os nossos debatedores. Vai ter uma roda policial. Nós queremos fazer, como se fosse um verdadeiro tribunal da Rede TV, onde nós vamos discutir os temas. Por quê, Sônia? Tudo tem dois lados da moeda. Quando você conversa com um policial, com um promotor, é uma história. Quando você conversa com um advogado criminalista, ele enxerga de outro ângulo. E a gente quer fazer com que o nosso público consiga enxergar esses dois ângulos e a decisão é do público. Quem está com a razão? É a acusação? É a defesa? É a garantia dos direitos? Não, é muita moleza, nós precisamos apertar mais a questão legislativa. Então, esse também é um outro diferencial que nunca nenhum programa policial teve. Sim, porque o pessoal passa a refletir mais sobre esse assunto, ver sobre mais diversos ângulos, na verdade, não é? Gente, com vocês. Ô, Lordello, a gente assiste, você disse que o brasileiro tem mesmo esse hábito de assistir programas policiais nessa faixa vespertina. Só que a gente assiste aos programas policiais e você fica com medo em casa. Sim. Você acha que o bandido já está no telhado da sua casa e que vai entrar a qualquer momento. Dá um pânico. Esses programas causam esse pavor na população, mas assim, pelo que eu entendi, o diferencial do Hora de Ação não é só noticiar, é alertar e ensinar como ou não agir em determinadas ocasiões. É verdade que vai ter essa pegada ao programa? Vladimir, você tocou num ponto importante para a gente. A gente não tem esse feitio de colocar um terror. Nós precisamos mostrar a realidade, porque isso é jornalismo. As pessoas precisam estar informadas do que está acontecendo. Paralelamente, eu como especialista em segurança, a gente ensina o quê? Como você pode se prevenir da criminalidade, sem comprar nenhum tipo de equipamento, exercitando a sua segurança pessoal. Outro detalhe, pessoas que foram vítimas de golpe, Sônia, perderam dinheiro. Hoje os golpes digitais, então a gente vai falar aqui no programa. As pessoas não sabem como você pode recuperar o dinheiro.
Não sabem. E nós vamos ter no programa ensinando muita utilidade pública. Então, é informação, mais debate, mais utilidade pública. Então, a pessoa que assistir, ela não vai ter esse problema. Outra coisa, a Sônia me conhece há muitos anos aqui. Eu não gosto de sensacionalismo. Eu não gosto de espremer sangue, não gosto. A gente gosta de aprofundar tema. A Sônia sabe disso, a gente aqui muitos anos, é trazer para o público aquilo que o público não enxerga. Então, quando a gente mostra uma ocorrência, Vladimir, a gente vai contar sobre aquela ocorrência de uma maneira mais aprofundada, a pessoa fala, caramba, isso eu não tinha reparado. Essa é a função dos nossos especialistas que a gente vai convidar lá para o Hora de Ação. Tá certo, fala. Eu te confesso que a Operação de Risco vai me deixar de saudades, que é um programa que eu acompanhava bastante, né? Continua ainda, hein? Continua. Sim. Eu quero saber qual é o desafio de ir por uma outra faixa de horário, uma faixa de horário que tinha um público considerável. Como é que é esse desafio agora, de você pegar um público de um horário, levar para o outro, ou conquistar um novo público? Como é que você está encarando esse desafio? Olha, mas fica os dois programas. Os dois programas, os dois. O Operação de Risco, sexta à noite, sábado à noite, e o Hora de Ação todos os dias, segunda a sexta, às 18 horas. Lobianco, eu vou contar uma coisa interessante que eu discuti lá na diretoria, um bate-papo, foi muito interessante. Aqui na Sônia Abrão, a gente ficou 10 anos aqui. Então, o público vespertino conhece o Jorge Lordelli e tem afeição comigo. Sim. Tá? Paralelamente, eu fiz Daniela Albuquerque, fiz Olga Bongiovanni, fiz Claudete Troiani de manhã. Muitos anos, eu tinha até o quadro Doutor Segurança. Então, o público diurno gosta de mim, está acostumado comigo. E outra coisa que na TV brasileira é raro, o meu programa é noturno. O Operação de Risco, completamos 500 programas. Ou seja, todo o público da TV aberta, eu já trabalhei muitos anos. Em todos os horários, Em todos os horários. É verdade. Porque muitas vezes, que nem a Sônia, o programa dela é à tarde. Sim. Né? Então, o público da tarde adora a Sônia, mas tem o público da noite, talvez, que não veja à tarde. Então, não tem muita afeição com a Sônia. Mas, no meu caso, como eu trabalhei em todos os horários, eu acho que isso vai ser, não um desafio, vai ser algo que vai nos ajudar a trazer o público. As pessoas que me conhecem sabem que eu não grito, sabem que eu não faço parquinho, que eu não fico aumentando as coisas. Não é o meu estilo. O meu estilo é muito técnico e aquele estilo de ensinar para as pessoas, principalmente como você escapa do problema. Então, eu estou muito confiante da gente conseguir, nesse horário, ter um público muito cativo, interessado em utilidade pública na área policial. Esses debatedores, eles vai ser um rodízio, vão ter debatedores ali, criminalistas fixos no programa? Como é que vai funcionar isso? Olha, alguns debatedores saíram aqui da Sônia Abrão. São pessoas maravilhosas. Por exemplo, doutora Eliana Passarelli, que o público gosta. Doutor Beraldo, doutor José Beraldo. Ou seja, são pessoas que o público já gosta. Às vezes o público até não gosta, mas isso faz parte da TV. Já conhece. Então, os nossos debatedores são os melhores, são pessoas que já gostam de trabalhar comigo. E esse vai ser realmente um grande diferencial. É verdade que eles já se desentenderam? Conta aí. Você gravou o piloto e parece que eles já se estranharam. Esse é o legal do debate. A questão é o seguinte, as pessoas sabem, a doutora Eliana Passarelli, ela liga as câmeras, ela vai para a cabeça. Sim. Doutor Beraldo, a mesma coisa. Os outros, todos lá defendem, porque a área jurídica, Lobianco, é quente. Os tribunais, então nós vamos ter um verdadeiro tribunal de discussão, interação com o público, para que o público decida ali quem tem razão. Tire suas próprias conclusões. Né? Eu acho super legal, Lordello, porque tratar um tema sério com seriedade, isso para nós, enquanto telespectadores, é maravilhoso. Fazer circo em cima de desgraça é uma especialidade que muitos fazem e isso não cai muito bem, né? E eu quero saber, diante de toda essa situação, né, de como você vai conduzir o programa agora, se pelo fato de você estar mais tempo a partir de agora na televisão também, você também reforça a sua segurança do lado de fora, porque ficar abordando diversos crimes, acho que dá um medinho na gente, né? Como que você vai tocar nesse sentido? Olha, eu já sou uma pessoa um pouco reclusa. Eu sou parecido com a Sônia. Eu sou parecido com a Sônia. Exatamente. Eu já sou uma pessoa reclusa. Dificilmente você me vê em festa. As festas que eu vou, festas que eu gosto muito da pessoa, ou você tem uma obrigação de ir. Eu não sou de ir em balada. Você veja, tantos anos de televisão, você pode pôr no Google, não tem uma coisa, o Lordello foi... Não tem. Eu sou uma pessoa já reclusa.
Mas a preocupação com segurança vem de longe, vem da época que eu era policial. Sim, claro. Então, já era uma preocupação contundente. Eu me lembro de um caso uma vez, acho que a Sônia não sabe, e eu estava na Praça da Sé, fui no escritório de uma advocacia, eu trabalhava ainda como delegado. Eu estava no farol, esperando o farol, chega uma pessoa e fala assim, ô, seu Lordello, tudo bem? Eu olhei assim, eu não fazia televisão nessa época. Eu olhei, tudo bem. O senhor não está me reconhecendo? Eu falei, não. Aí ele olha para mim e fala assim, o senhor não me reconhece mesmo? Eu falei, não. Não, o senhor já me prendeu. Meu Deus, eu não sabia disso mesmo. Sônia, quando ele me fala isso, eu até posso mostrar aqui. Claro. Eu tô lá no farol, né? Tô lá no farol, o rapaz sentou, tô me cumprimentando. Claro. Quando ele fala que eu prendi, eu dei um passo para trás e pus a mão na arma. Claro. Falei, peraí. Aí ele, não, fique tranquilo. E ele me contou uma coisa muito curiosa na época, ele falou o seguinte, eu fui preso pela primeira vez pela sua equipe, fiquei preso 3 meses, respondi o processo de liberdade, fui julgado, mas não fiquei mais preso. E aquela prisão, eu gostava de dar um sermão, mas aquele sermão do bem, mostrando que aquilo, fazer crime não leva a nada. E ele falou assim, eu nunca mais quero fazer nada errado da vida. Então ele me viu até com um ar gostoso, ele falou, esse cara me ajudou. Que bom. Mas eu estou preocupado com segurança, você não faz ideia, 24 horas. Imagino mesmo, não é? Como é que são essas dicas? Porque tem todo o debate, tem a troca de opinião, mas você disse que vai dar umas dicas para a gente também, né? Sônia, quando a gente apresenta um caso policial, tem uma vítima. Todos os nossos casos têm começo, meio e fim, uma prisão. E essa pessoa foi vítima por quê? A gente tem como explorar isso e mostrar que uma pessoa, na mesma circunstância, não precisava ser vítima. Tá. E eu trouxe aqui para vocês, o Elias me pediu, algumas dicas de segurança muito interessantes. Muito importante. Sônia, uma coisa agora que o brasileiro adorou é o cartão por proximidade. Sim. Eu não sei se vocês usam. Eu não. De aproximação. Eu não. É o cartão por aproximação. Às vezes eu uso. Porque você não precisa pôr senha, né? Dependendo do valor, é mais prático, tudo bem. Só que agora, Lobianco, você que usa, está tendo um golpe agora. Porque o cartão por aproximação, ele não tem senha. Então, o que acontece, Sônia? Você dá o cartão, você aproxima o cartão e a máquina vai dar um erro. Ele já prepara a máquina para dar um erro. Aí o cara fala, aproxima de novo. Deu erro de novo. Aí ele fala, não, então vamos ter que colocar o cartão. Mas tudo bem. Aí você entrega o cartão para ele, coloca o cartão, ele faz direitinho a operação e te devolve o cartão. Só que ele te devolve o cartão trocado. Ele já viu, por exemplo, você tem uma bandeira X. Ele já pegou a bandeira X do lado, só que o cartão é roubado. Quando você deu na mão dele, ele já fez a operação e trocou e te deu o cartão errado. E o cartão por aproximação não precisa de senha. Quando você sai, ele tem uma maquininha e começa a fazer. Meu Deus. Compra com o seu cartão. Então, uma dica que eu dou muito importante, Lobianca, é o seguinte, cartão de crédito não deve sair da sua mão. Seja por aproximação ou seja pelo processo natural de você colocar o cartão na máquina, faça você a operação e não entregue o cartão na mão da pessoa. Porque senão o problema de trocar o cartão e ninguém confere, concorda? Quando você recebe o cartão, Lobianca, você pega e guarda. Outra coisa, Sônia, que eu vejo quando vou em padaria, o caixa fala assim, você quer o boletinho para o cliente? As pessoas, não quero. Eu faço isso o tempo todo. Sônia, eu também não pego não. Economizar papel, né? Sônia, um amigo meu foi numa casa noturna famosa em São Paulo, tomou uns drinks, gastou R$180. E casa noturna é escuro. O cara bebeu, ficou um pouco alcoolizado. Quando chegou a fatura, R$1.800. Um zero a mais. Então, Sônia, quando você vai digitar, você tem que olhar. Mas em ambiente mais escuro e com bebida alcoólica, as pessoas já relaxam. Além de olhar, quando sai o boletim, você tem que olhar o boletim. Entendi. Porque as pessoas estão colocando mais um zero. Então você gasta 100, no final eles colocam 1.000. E depois você vai reclamar, o cara não te dá bola porque você digitou a senha. Então todo cuidado é pouco quando você fala no principalmente com o cartão de aproximação, né? Porque no modo tradicional, mal ou bem, a gente pega a maquininha para digitar a senha, a gente olha ali o valor e tal. Mas na aproximação, muitas vezes, eles só fazem assim, a gente não sabe o valor. Às vezes ele está virado, ele não está nem virado para você, porque ele é simples. Então eu digo o seguinte, quando você for usar cartão, esquece celular. É muito comum o cara estar pagando uma conta, Sônia, está aqui. E o cartão está lá. Agora, o golpe
mais perigoso eu vou contar aqui agora para vocês. Qual é? Sônia, todo cartão de crédito de banco, quando você vira, não tem 3 números? Sim, código de segurança. Código de segurança. Tá? Então, você deu o cartão para a pessoa está operando. Vladimir, a pessoa pega o cartão, ela vê que você está olhando o celular. Sim. Tá. Sônia, ele pega o atendente com índole criminosa, ele pega o celular, tira uma foto frente e verso Tá. e te devolve o cartão. Você foi embora. Ele tem todos os seus dados, então. Aí ele pega um monte de dados e passa lá para algum conhecido estelionatário que vai fazer compras por internet e por telefone. Claro. E aí a pessoa vai comprar só coisas caras. Então, é uma dica interessante. Quem não utilizar o código de segurança, pega uma faquinha e raspa, porque você já elimina. Sim. Sim. Como eu, às vezes, uso para comprar livro, Sim. e eu gosto de fazer por telefone, o que eu faço? Eu coloquei um adesivo. Entendi. Porque se ele virar, ele vê o adesivo, opa, esse cara é esperto. Sem contar que eu estou de olho. Sim, claro. Volto a repetir, o meu cartão não sai da minha mão, Lubiano. Ele não sai. Eu estou ali. Esqueço o celular, esqueço de bater papo. Porque senão, hoje, cartão de crédito, cartão de banco é o grande problema. Agora, um problema maior hoje são o golpe do Pix. Ai, sim. nossa, virou uma epidemia isso, Olha, quem gente. assistiu o meu programa de segunda a sexta, Sônia, eu vou poder contar umas 20 modalidades de golpe do Pix. É um monte. Cada programa eu vou contar modalidades. Tá. Agora, eu quero trazer um dado que eu entrevistei esses dias no meu programa Operação de Risco, o Dr. Nico. Tá, eu adoro o doutor E eu Nico, fiz essa ele é pergunta para ele. muito Doutor bom. Nico, o sequestro, manter uma pessoa refém por causa do aplicativo de bancos Sim. e sequestro do Pix, quem que é a vítima? E ele me contou um dado que me chamou a atenção. Sônia, 90% site de relacionamento. Oi, caramba. 90% Gente. são homens de meia idade, muitos deles casados, que querem sair com uma menininha mais jovem e marca em algum local e quando chega é sequestrado. 90% dos sequestros nessas plataformas de relacionamento. Sim. Então, há que se tomar. Eu sempre digo, você quer marcar alguém, conhecer pela internet? Shopping. Restaurante, cafeteria dentro de um shopping, Verdade. vai lá, Dá pra você pedir entendeu? socorro, Porque marcar na qualquer- rua, fica aqui um alerta. E o curioso que o doutor Nico falou é que pessoas que são casadas são sequestradas, perdem o dinheiro e não conta para a mulher, não faz boletim de ocorrência. Assume o prejuízo para não perder o casamento. Para não assumir um Que prejuízo horror, maior ainda, né? Que horror. loucura, Pra não perder. gente. Nesses Então- 500 operação de risco, e agora com essa vivência, com esse novo programa, qual é a ocorrência que tem mais frequência? É apreensão de droga, é perseguição? E o pessoal de casa quer saber por que não pode mostrar o rosto do criminoso. Porque às vezes é um amigo nosso, Lordela, um vizinho, a gente quer saber quem é e não pode. Falar, Fofoca policial. parece que eu conheço aquele ali. Então, qual é o que a maior acontece? incidência? A pessoa que foi detida, a suspeita, ela não assina um direito de imagem. Então a gente preserva, a gente cobre, porque essa pessoa poderia acionar a emissora. Porque por enquanto é suspeito. É suspeito. O policial, não há problema, nós mostramos. Vítima, o nosso repórter pergunta, você quer aparecer ou não quer aparecer? E tem os parentes do detido, nós também não mostramos. O curioso, pouca gente sabe o que eu vou contar, na operação de risco, ocorrências assim, em que o filho é preso por uma bobagem às vezes. Chega o pai e a mãe, e o pai e a mãe começam a dar uma lição de moral no filho. Existe Isso rende muito, né? uma audiência fenomenal, maravilhoso. que é um problema emblemático familiar. Sim. É aquela mãe que fala para o filho, eu falei para você não sair à noite, eu falei para você não ter amizade com o Zezinho, eu te disse que você ia se estrepar. E o filho acuado e a mãe desesperada dizendo, olha, eu fiz o que eu pude, mas o meu filho não me ouviu. Muita gente que está nos assistindo agora sabe que o filho à noite tem que estar em casa para levantar cedo no dia seguinte, para trabalhar, para estudar, mas tem garoto que fica na rua. E na rua é má companhia é uso de droga, tráfico de droga, acaba preso. E é uma realidade, né? A dor de muitas mães. A gente tem visto que tem um pelotão aí a serviço do crime organizado
que a gente sempre acompanha no Operação de Risco. Então, eu acho que as pessoas acabam se identificando com a dor dessa mãe e dessa realidade, né? Tentando se prevenir em relação a esse tipo de coisa. Alguém quer deixar uma pergunta? Eu queria fazer mais uma pergunta. Normalmente os programas policialescos trabalham muito com a questão factual, né? Mas você falou que esse programa vai ser menos sensacionalista, mais pedagógico, digamos assim. Como é que vocês têm feito as escolhas das pautas? O que vai para o ar aí no início dessa semana? Como é que é esse critério? Em um minutinho você responde, vou dar uns recadinhos, a gente volta aqui já com essa entrevista muito importante de Jorge Lordello, que hoje estreia Hora de Ação, 6 da tarde aqui na nossa Rede TV, tá certo? Ganhar um prêmio é bom, não é? Mas ter chance de ganhar diversos prêmios todos os dias, aí é sensacional. E o Festival de Prêmios é uma forma de você aí de casa se divertir e ser premiado todos os dias aqui com a gente. E tem prêmio agora mesmo, tá? Olha, vamos colocar aí o QR Code na tela. Já está sendo colocado para você e você vai concorrer a uma escova modeladora capturando esse QR Code que já está aí. Você quer deixar o seu cabelo impecável com a maior facilidade? Nunca foi tão simples e rápido. Então ganhe prêmios de segunda a segunda com um Pix de apenas R$ 5. Não perca essa chance não. Eu tenho certeza que você vai amar e todos os outros prêmios dessa temporada também estão imperdíveis. Então já pode tirar o QR Code, porque nós já temos ganhador do dia, gente. Então, olha aí, entre já no site e concorra. Viu como sai rápido o prêmio? Amanhã tem mais prêmio para você aqui no A Tarde é Sua. Participe, Festival de Prêmios, os melhores prêmios estão aqui, tá certo? Vale a pena, viu? Bom, Menino do Rio, suas redes sociais, e você repita a pergunta para o Lordello, por favor. Então, esqueci de dar minhas redes sociais. Obrigado, Sônia. Estou no Instagram e no YouTube como Alessandro Lobianco. Repetindo aqui a pergunta para o Lordello, você disse que esse programa, né, a gente vê muito característico dos programas policialescos o sensacionalismo, né, justamente ali pela questão do factual, a coisa acontecendo. Você disse que esse vai ser um programa mais pedagógico, né, mais voltado para dicas também para o público, daí os debatedores, para que cada um forme sua opinião. Mas você ainda também está com operação de risco, muitas vezes ali naquela semana, sem pautas que pautam a semana todo o Brasil. Exatamente. Como vocês estão fazendo as escolhas da pauta, né, e como dividir as pautas do que vai para operação de risco, que vai para o outro programa? Como é que você vai fazer esse trabalho? Bom, é um projeto audacioso da Rede TV, nós aumentamos a nossa equipe, colocamos a operação de risco e o Hora de Ação em diversos estados, ou seja, nós estamos nesse exato momento capturando imagens. E as nossas imagens é como se fosse ao vivo. Nós colocamos o telespectador dentro da viatura. Só para te explicar como é o funcionamento, quando a nossa equipe vai sair para trabalhar juntamente com policiais, é colocada uma câmera na viatura no capô, uma câmera no peito desse policial, uma câmera na arma do policial e mais o cinegrafista. Câmera na arma. Na arma, ou seja, nós acompanhamos as imagens por todos os ângulos. É óbvio que tem vezes que a gente sai para patrulhar e não pega nada, porque os fatos são reais, não tem história. Mas nós estamos trazendo novidade na TV brasileira, que é a prisão de pedófilos. Nós estamos acompanhando a divisão de capturas de São Paulo. A divisão de capturas tem uma metodologia que eu não posso contar. Eles conseguem descobrir quem está baixando vídeos de crianças em atitude de sexo. E esses policiais vão na casa dessas pessoas. Sônia, você não vai acreditar. Gente aposentada com a esposa não está sabendo. E o marido é viciado em filme erótico com criança ou vende essas imagens. Gente que está vivendo disso e nós estamos acompanhando e mostramos um drama familiar terrível. Porque você imagina, o policial com mandado de busca, entra na casa, começa a inquirir aquele homem. É óbvio que ele nega. Os computadores estão ali. Nós abrimos o computador na hora e começa a encontrar. Com material. A pessoa na hora é algemada. E aí a esposa, a filha, o sobrinho, está acontecendo. Choque, gente. É um choque. Então, essas ocorrências, além de a gente ficar nervoso,
ela é muito elucidativa. Porque nós vamos explicar, nesse caso, Sônia, grupo de WhatsApp, todo mundo tá. Sim. Vocês provavelmente já devem ter visto que às vezes cai um vídeo de alguém que você nem conhece e tem vídeo de pornografia infantil. Você tem que deletar, porque manter no celular é crime. Claro, isso é um alerta importante. Alerta, transferir ou manter. Nós tivemos agora aqueles vídeos da cantora Marília Mendonça. Sim, foi horrível. Sônia, também. quem pegou e transferiu, responde por crime. Claro. E quem mantém no celular também? Também. Olha só. A lei fala armazenar. Então, quando você recebe, você tem que deletar. Sim. Então, a gente vai apresentar casos como esse e depois dar toda uma orientação jurídica. Tá. Então, esses casos, Lobianco, vai ser algo realmente impactante que a gente vai mostrar. Outro, a gente busca muito também, são as perseguições. Perseguição contra carro roubado, contra moto roubada. Por quê? Porque o brasileiro é muito roubado. Então, quem está em casa, Sônia, teve seu carro roubado, sua moto roubada, quando vê aquela cena, ela tem um pouco de conforto. Ela fala, a polícia está trabalhando. Então, são essas cenas do flagrante que a gente busca em diversos estados brasileiros. Ô, Lordelo, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque assim, essa história de captura de pedófilo, a gente acabou de terminar de ver a história fictícia em Travessia, né? que assim, chocou o Brasil inteiro. Se com a história real do Drummond, que faria o personagem, né? Exatamente. Então, assim, foi uma situação escandalosa. A gente sabe que nesse tipo de ação foca-se muito no criminoso, né? Sim. Só que quando fala-se de pedofilia infantil, a gente também quer saber como é que fica, por exemplo, a abordagem no caso da exposição das eventuais vítimas. Qual que vai ser o cuidado que vocês vão ter caso alguma vítima apareça ali no programa? Olha, só para você ter uma noção, Gabriel, nós vamos trazer policiais que fizeram essas operações aqui no programa Hora de Ação. Sim. Nós vamos entrevistá-los. E eu já conversei com eles por telefone, só para você ter uma noção, tem alguns que quando acham os vídeos param de ver. Porque a pessoa não consegue assistir. Policial, hein? Nossa, não consegue assistir. É muito violento. Não consegue assistir. É repulsivo. Gente que depois não consegue dormir à noite, porque é algo repugnante. Mas é importante as pessoas saberem a reação do policial. Claro. O policial tem que manter a calma. O policial não pode se tornar agressivo, porque ele está ali agindo como um profissional de polícia. E tem que cumprir, dar voz de prisão, algemar e levar para a delegacia. Outra utilidade pública, que o Lobianco comentou, que é o nosso diferencial. Não adianta eu mostrar isso, alertar, como eu disse, que você tem que, eventualmente, deletar essas imagens, mas a gente quer alertar pais que têm crianças e que são aliciadas aqui, Sônia. Que coisa, né? É você que tem filho de 5, 6, 7, 8, 9 anos, que está conversando com gente estranha e essas pessoas, às vezes, estão transferindo Pix para alguma conta e pedem para aquela menina tirar uma fotografia ou fazer um vídeo. Então, toda essa explicação, que a gente acha que é utilidade pública, ação e prevenção. O Hora de Ação vai ter características, por isso que a gente não precisa, e eu nunca gostei de sensacionalismo, essa coisa de espremer o sangue. É importante mostrar o fato jornalisticamente falando. Exatamente. E depois você dá a solução que o telespectador deseja, que é a informação. Quando terminar o programa todo dia, ele vai falar, hoje eu aprendi com o Lordelo, hoje eu aprendi com a doutora Helena Passarelli, aprendi com o doutor Zé Beraldo. Então ele vai levar essa informação para casa assistindo a Rede TV, assistindo o Hora de Ação. Mas você sabe que você estava falando uma coisa que um diretor de jornal em que eu trabalhava, porque eu trabalhava no Espreme Sai Sangue, no Notícias Populares, então me remeteu isso agora. E ele sempre falava para a gente, né, apesar da fama do jornal, Espreme Sai Sangue, que você não precisava carregar nas coisas, nas cores dos acontecimentos, porque eles falam por eles mesmos. Então, era para se ater àquela informação nitidamente do jeito que ela era, que já era mais do que suficiente. E é isso mesmo. Já choca por si só, no caso de pedofilia, inclusive. Não, né, e outra coisa, Sônia, você tem alguns modelos de programa onde o apresentador fica contando a história. Sim. Geralmente eles contam uma história. Sim. A pessoa, contar uma história, a gente nunca sabe qual o grau de veracidade. Às vezes o próprio apresentador não sabe o que está acontecendo, ele conta como se fosse verdade e não é. Então, eu não tenho essa característica. Nós gostamos de mostrar começo, meio e fim. Então, eu não conto nada. A gente mostra, analisa como especialista, debate e orienta. Por isso que a gente está pondo muita fé que o programa vai ser muito bem aceito pela sociedade, porque o caráter realmente, ele tem todo um caráter jornalístico, de informação, mas também a parte legal, que é importante. Vou dar um exemplo
interessante para vocês. Semana passada eu fui num podcast de policiais, Tá. na Diário de Polícia. E o policial que me entrevistou, que é o Tobia, a mulher dele foi vítima de um golpe via esses crimes digitais. Sim. E ela perdeu 7 mil reais. Meu Deus. E ele falou assim, minha esposa perdeu 7 mil, estou muito chateado. Aí eu falei, me conta o golpe. Ele contou ali ao vivo no podcast. Sônia, quando ele me contou, eu falei, pera um pouquinho, mas está fácil para receber esse dinheiro. E eu ensinei o passo a passo. Tá vendo, Quando eu ensinei, gente? ele que é policial, ele falou, Lordelo, muito obrigado. Amanhã, já vou pegar minha esposa, vou no Pequenas Causas e eu vou reaver esses 7 mil. Então, olha que interessante o que é a orientação. Sim. Não só de segurança, mas orientação para você reaver um dinheiro que você perdeu num golpe. Recentemente, Sônia, um homem comprou um carro no leilão online pela internet. Está cheio de leilão frio. Cheio. O nome dele é Edgar. Ele viu o meu e-mail na minha rede social e mandou apavorado. Falou, Lordelo, eu tinha um dinheiro, comprei um carro, paguei 84 mil reais. Meu Deus. E eu perdi, fiz o depósito e o leilão era falso. Leilão comprado aqui. E você me disse na sua rede social que há como receber. E eu, 84 mil, não é brincadeira. É dinheiro de uma vida. Pedi o telefone do Edgar, liguei e falei, Edgar, me conta direitinho, qual banco você foi, que banco você transferiu. Passei tudo para ele direitinho. Bom, 20 dias depois ele me liga chorando. Ele falou, Lordelo, não tenho como te agradecer. Recuperei os 84 mil. Então, essa é a função da televisão. Televisão é entretenimento, televisão é jornalismo, e televisão é você ensinar algo de positivo para uma população tão carente de informação correta, certeira. Então, quem assistiu Hora de Ação vai ter, às vezes, ali uma consultoria de um advogado, de um policial, falou, caramba, vou pegar isso e vou resolver o meu problema. Com toda certeza. Outra coisa interessante, Tônia, até eu dei uma entrevista para o Observatório da TV, falei muito do seu nome. Muito obrigada. E eu falei o seguinte, eu falei, olha, eu aprendi com a Sônia, que a Sônia faz televisão sem TP. TP é o teleprompter que a maioria dos apresentadores leem. E eu sempre admirei você, Sônia, da sua facilidade de improviso. Obrigada. E no Operação de Risco, eu não tinha divulgado para ninguém, já tem um ano que eu já tirei o TP da Operação de Risco. Que legal. E agora também eu não quero usar mais TP no Hora de Ação. É tudo no improviso, para que o telespectador sinta o que a gente está sentindo, né? Sem texto, sem aquela coisa lida. Então, vai ter erro de português, vai ter, mas não tem problema. Mas isso mostra o seu envolvimento com o que está sendo trabalhado. Eu estava vendo você falar, Lordelo, que muitas pessoas todo dia devem te procurar realmente para uma orientação. Uma orientação 24 horas por dia. É coisa de louco. Vai ter alguma interação com o público, do público poder mandar algum caso ou entrar em contato direto ali com vocês durante o programa para tirar alguma dúvida? Vocês vão fazer algo com o público nesse sentido? Bom, essa é outra novidade em programa policial. Porque o programa policial geralmente não tem essa interatividade. Não tem. Nós estamos preparando, porque o programa ele tem tantos quadros, Lobianco, que a gente não tem como colocar tudo logo no início. A gente vai testando, mas a gente quer em breve ter um canal de comunicação. Vou te dar um exemplo do que nós vamos fazer, uma palhinha aqui. Quanta gente, por exemplo, tem a casa furtada, roubada ou foi assaltado, você tem a imagem da câmera, mas a polícia não consegue localizar o ladrão. Porque com a imagem, simplesmente, o policial vê uma imagem nítida. Mas quem é essa pessoa que assaltou? Quem é essa pessoa que invadiu a casa? Nós vamos querer receber essas imagens e no quadro Procura-se, que vai ser como se fosse uma delegacia do Lordelo. Nós vamos exibir essas pessoas para que alguém que conheça ligue em contato com a minha produção ou ligue para o 181, que é o Disque Denúncia. E a gente possa ajudar a comunidade, a polícia, a identificar. Aqui no A Tarde de Ação a gente fez muito disso, né, Sônia? Muito. Nos casos que a gente cobriu, chegou muita informação aqui. Me recordo de um caso, Sônia, que eu já contei para muita gente, uma pessoa que ligou na produção, que a filha dela, uma advogada, tinha desaparecido, uma senhora de idade. E depois um telespectador da Sônia ligou lá de Paraty, olha, eu acho que eu vi essa moça aqui em Paraty. E ela morava aqui no centro de São Paulo. E aí a produção da Sônia liga lá, liga na delegacia, e na época que você mandou lá o repórter, ela já estava enterrada como indigente. Enterrada como indigente. E aqui o programa da Sônia, com essa audiência estrondosa, conseguimos localizar uma pessoa que já estava enterrada, com problemas psiquiátricos. Ela estava lá em Paraty, caiu nas águas e faleceu sem nome.
Então a gente solucionou. Pelo menos a família teve uma resposta, porque ia ficar esse ponto de interrogação eternamente. Não, e a mãe foi muito grata, a Sônia, ao programa, porque você imagina, a filha desaparece, você não sabe onde está. Toca o telefone e você... Sim. Então, é melhor saber que aconteceu o problema e faleceu do que você carregar durante anos algo, o que aconteceu com a minha filha. Ela era uma advogada de 50 e poucos anos. Nunca ia ter a resposta. Poderia estar viva e ser resgatada também nesse caso, sim, né? Foi uma consequência ali da uma fatalidade da vida. Exatamente. Vou dar recadinhos, eu volto aqui, tá? Já, para a gente falar mais um pouco sobre a estreia do Hora de Ação, hoje, 6 da tarde, com o Jorge Lordello aqui na nossa Rede TV, tá? Bom, suas redes sociais, Lordello. Vamos lá, o meu Instagram, o Jorge Lordello Real, e agora eu vou pedir também meu TikTok, eu demorei. Ele vai dançar! TikTok Real, vai dançar sem dançar. Aprendi um aqui, ó. Muito legal. Jorge Lordello Real e o TikTok. E do Operação de Risco OP de Risco, e agora o novo programa Hora de Ação. Nossa, tá presença maciça nas redes sociais também. Segurança nas redes, né? Exatamente. Até falando com o Jorge, é a primeira vez na televisão brasileira que um ex-delegado assume o comando de... Exatamente. Não só de um, como de 2 programas. Ele tem a prática, né, da aplicação da lei. Para falar em rede social também, @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. E lá no YouTube é só você inscrever O Buchicho. Coloca O Buchicho lá que você me acha. Tá certo, então. Lordello, a gente só pode desejar um maior sucesso obrigado para você. Esse seu programa diário já era para estar aí há anos, não é? Mas Deus sabe o caminho de todas as coisas e o tempo certo. Já tô com meu vim aqui para aquecer também a voz. Já estou com a voz aquecida. Queria convidar o seu público, Sônia, daqui a pouco, 18 horas, de segunda a sexta na Rede TV, Hora de Ação. Você vai poder fazer pergunta para mim, aprender muita coisa e principalmente, muita ação na sua televisão. Pode desejar boa sorte, pode desejar boa sorte. Poder sair daqui, chegar em casa e sintonizar, né? Boa sorte, Lordello. Muito obrigado, muito obrigado. Sucesso. Vai ser sucesso, a gente vai acompanhar, Lordello. Estaremos lá sintonizados, com 6 certeza. horas, Operação de Risco. Nossa audiência pode contar. Vamos estar sintonizadíssimo. Obrigado mais uma vez. Sorte para você. Muito obrigado. Fica aí com a gente. Vamos ver as mensagens do público, Twitter e Instagram. Pode pro Lordello também no TikTok agora. A Cláudia Sena, tem artista que não sei como ainda tem fãs. Esse Bruno passou de todos os limites. Com toda certeza, Bruno Cláudia. da dupla Bruno Por e isso que ele Marrone. já está na geladeira. Já está na geladeira. Para a próxima, Lordello. Olha lá. A próxima é do que legal! Rodox. Certeza que será um sucesso de audiência o novo programa da Rede TV Hora de Ação com Jorge Lordello. Não terá sensacionalismo como nos outros, e sim comunicando e alertando a população sobre segurança. Obrigado, Rodox. Obrigado pelo carinho. Valeu, muito jóia mesmo, já. Tem outra, dá tempo, diretor? Vamos ver. Vamos lá. Olha lá. Pickle Storm escreveu: Dr. Lordello conduz muito bem o Operação de Risco. Tenho certeza que o Hora de Ação também será conduzido na maior lisura e mostrando a verdade. Estaremos de olho. Legal, Vamos ficar de olho com mesmo. certeza, Porque viu? é importante, né? Vamos ver se dá tempo de mais um aí. É o Roberto. É melhor um casamento menos luxuoso, mas com mais amor. Os de hoje não duram por isso. Roberto Sobradinho, Distrito Federal. Camila de Lucas. Tá vendo? Foi o casamento da Camila de Lucas. Nossa, tá agorando o casamento da menina. Bate na madeira. Tinha gente que falava, economiza no casamento e não poupa depois com as bodas. Que aí já vai estar tudo certo. Aí vai estar tudo certo, realmente. Estamos indo embora? Que pena. Obrigada, viu? Não perca a estreia hoje de Jorge Lordello com Hora de Ação. Aliás, 6 da tarde, 6 né, da Lordello? tarde, todo dia de segunda a sexta. Tamo nessa. Eu sei que você tem que ir correndo pra lá, né? Então vamos embora. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Super beijo. Tchau, tchau. Obrigado.